Dia de reviravolta no Gigante da Colina. Amistoso é cancelado. Temos notícias muito boas com relação à chegada de reforços no Vasco da Gama. Negócio fechado. Felipe Coutinho renova vínculo com o Gigante da Colina por mais uma temporada. E olha, não para por aí. Tem jogador de saída do Gigante da Colina. Tem muita coisa para a gente abordar. O Vasco que está com mais 3 negociações muito bem encaminhadas aí para que o elenco faça jus e brigue por coisas grandes este ano. Bom, peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, porque a partir de agora, sem maquiagem, sem sacanagem, as principais notícias do Vasco da Gama na sua telinha com fonte. Bom, o seguinte, o amistoso foi cancelado, meus amigos. Isso mesmo. Aquele amistoso que teríamos amanhã lá na Arena das Dunas, em Natal, foi cancelado. Uma pena, porque a torcida do Vasco da Gama, lá em Natal, estava numa expectativa muito grande. A gente coloca aqui para vocês, certo? O voo do Montevidéu Wanderers não é autorizado e amistoso contra o Vasco é cancelado. Os organizadores do evento emitiram uma nota, né, dizendo que a ANAC, né, não liberou aí a situação do voo aí da turma do Montevidéu. Isso mesmo, a Agência Nacional de Aviação não autorizou o pouso do voo fretado. E o Vasco, em nota, falou que os organizadores do evento descumpriram ali o contrato perfeito e não deram garantias para honrar os compromissos aí do amistoso. Uma pena, né? Porque o Vasco está muito tempo sem jogar, a gente teria aí a transmissão de 2 emissoras, o amistoso está cancelado. Pessoal, negócio fechado no Gigante da Colina. Felipe Coutinho continua no Vasco da Gama. O Vasco acerta a renovação de contrato de Felipe Coutinho por mais uma temporada. E Coutinho é bacalhau até junho de 2026, né? A magia continua, diz o site oficial do Vasco. Sorte para o Felipe Coutinho que vai renovar o contrato nos mesmos moldes, para ganhar 1.700.000 aqui no Vasco da Gama, perfeito. E o seguinte, né? O Felipe Coutinho que abriu mão de muito dinheiro ali para acertar com o Vasco da Gama. Foi cerca de 20 milhões aí de reais junto ao Aston Villa. O contrato dele, que terminaria em junho do ano que vem, é o que ele deixou de ganhar aí. Bom, o seguinte, olha o que o Admar fez. Conseguiu a renovação do Coutinho. Ontem a gente já trouxe a informação de Léo Jardim, mais 4 anos aqui no Gigante da Colina. Então, boas notícias aí, o Vasco mantendo a espinha dorsal. Pessoal, situação de saída de atletas, tá? A gente confirmou na parte do dia para vocês que o jogador PH tem aí possibilidade de deixar o Vasco, pois existem sondagens da MLS e do futebol português, para ser mais exato, do Porto. E hoje a gente teve outro jogador com possibilidade.
essa possibilidade é muito grande desse atleta deixar o Vasco, é o Lucas Oliveira, jogador que foi contratado junto ao Cruzeiro, que vem jogado muito pouco, jogador de 29 anos de idade, tá? Recebeu uma proposta do Sport Clube Recife, certo? Por empréstimo, o Vasco já deu aval e a decisão está nas mãos aí do jogador. Bom, falando aqui agora sobre contratação. Bom, como vocês são sabedores, o Thiago Mendes acertou com o Vasco da Gama, certo? Oficialmente, 2 anos e meio de contrato. Agora a situação é a seguinte: o Thiago Mendes chega no Rio de Janeiro amanhã, tá? Amanhã o Thiago Mendes chega no Rio de Janeiro. Já na segunda-feira, o Thiago Mendes fará exames médicos no CT Moacir Barbosa e será, já passando nos exames médicos aí, promovido ali para treinar junto com os titulares ali, um elenco principal vascaíno. Perfeito? Bom, vamos passar aqui informações. Saiu um papo falando sobre a situação aí de Richarlison no Vasco. Quem acompanhou o nosso vídeo da parte da manhã, eu disse, muito pouco provável, mas a título de conhecimento a gente tinha passado essa informação. E hoje, para acabar com qualquer tipo aí de boato, o empresário do Richarlison falou ao jornalista Jorge Nicola e a gente vai colocar aqui para você, torcedor dos Maltinos. Vamos lá. Assunto para falar sobre Richarlison, atacante da seleção brasileira e do Tottenham, especulado no Vasco. Houve quem dissesse que o Cruz Maltino está animado e otimista em relação à negociação com o jogador. Antes de gravar o vídeo, procurei um dos representantes do atleta para saber se existe, de fato, alguma chance disso acontecer. É certo que o Richarlison não fica no Tottenham, mas imaginá-lo no Vasco é algo completamente maluco. A frase do empresário do atleta, abre aspas, sem possibilidade nenhuma, até porque o Tottenham, para negociá-lo, exige 50 milhões de euros. Hoje as maiores chances para o Richarlison são de jogar na Turquia, no Galatasaray, ou se mandar para a Arábia Saudita, onde ele tem a possibilidade. Então tá aí. Situação para colocar uma pá de cal nisso, e o Fábio Azevedo passando vergonha de novo, né? Que ele falou para não duvidar do poderio financeiro do Vasco da Gama, né? O Vasco aí vai apostar em jovens talentos aí para fortalecer o nosso plantel. E por falar em jovens talentos aí, tá? O Vasco da Gama evoluiu na situação do Andrés Gomes, tá? A base salarial já está acertada. Além disso, também já está acertada aí quanto que o Vasco terá que pagar pelo empréstimo do jogador. O jogador chegando aqui por empréstimo, tá? Está ali, ó, no segundo parágrafo, 1 milhão de euros aí, o empréstimo do jogador por 1 ano, tá? A gente coloca aqui para vocês. Assim como a situação do jogador Alan Minda, tá? Engenharia financeira, força-tarefa é para trazer o Alan Minda, que é uma prioridade do departamento de futebol do Vasco da Gama, tá? O empresário do Minda vê com bons olhos, tá? A chegada do atleta aqui. Ele tem um jogador aqui, que eu já disse, que é o Adson, certo? E ele tem muito bom relacionamento com o Vasco. A gente tomou conhecimento que o empresário entende, né, da OBTG, né, da empresa, entende o seguinte, que é melhor ele vir para o Brasil ter uma vitrine Vasco da Gama do que ficar lá na Bélgica num clube que está em meio de tabela. Então, Alan Minda, esse cracaço de bola, podendo pintar aqui no Vasco, tá? E outra situação que acabou de sair aí é com relação ao jogador Ciclé, lá da Argentina, tá? Do Estudiantes, tá? Esse jogador, ele pode pintar por empréstimo aqui no Vasco.
O Vasco reforçando muito as suas pontas aí, tá? A gente vai pegar mais detalhes, porque essa situação do Secré está muito bem encaminhada. Vou pegar mais detalhes, porque essa informação saiu agora, às 18h20 da noite, para a gente poder falar na parte da noite. A nossa live que vai ser depois do jogo do Palmeiras hoje, perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!